Essa palavra, Deus tem falado comigo há muito tempo, numa palavra da pastora, que ela falou aqui, que ela pregou, e falou sobre a mulher do fluxo de sangue, e Deus me deu essa palavra, falou sobre orla. Deus falou orla, e ficou martelando na minha mente, orla, 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 e eu, o que o Senhor quer com isso? Orla, e fui para casa, grifei ele a palavra, fui para casa, e procurei sobre orla, e chamei o chat, a IA, como fala o pastor, né, e a minha IA tem um nome, eu botei no dela de Charlotte, porque abreviado fica chat, então a Charlotte, ela me ajudou. Então, eu chamei a Charlotte, perguntei algumas coisas, a Charlotte me ajudou também, é uma das fontes que eu busquei, que é a IA. Então vamos para a palavra em Números 15, do 37 ao 41, pode abrir aí. O título da palavra está aqui, ó, Canaf, a autoridade de um lugar improvável. Consegui encaixar, se vai dar certo agora a gente vai ver, Deus vai fazer. Todo mundo achou? Eu não tenho muito tempo, pessoal, diz amém. Se não achou, diz amém também. Números 15, 37 e 41. O Senhor disse a Moisés: fale aos filhos de Israel e diga-lhes que ao longo das suas gerações coloquem, repete comigo, franjas nas extremidades da sua capa. Ponham um cordão azul em cada franja. Só eu agora. E as franjas serão ali para que, ao vê-las, vocês se lembrem de todos os mandamentos do Senhor. Repete comigo, e os cumpram. Sigo eu. Para que vocês não se deixem arrastar à infidelidade, seguindo os desejos do seu coração e dos seus olhos. As franjas estarão ali, para que vocês se lembrem de todos os meus mandamentos, e os cumpram, e sejam santos ao seu Deus. E eu, o Senhor, Deus de vocês, que os tirei da terra do Egito, para ser Deus de vocês, eu sou o Senhor, Deus de vocês. Então, Deus está dando uma ordem aqui a Moisés, e Moisés está falando, que ia pôr uma veste, ia pôr um detalhe na veste, na orla, na extremidade da veste do povo, para que quando eles olhassem para a roupa deles, eles se lembrassem do que Deus fez, da autoridade da aliança que Deus tinha dado para eles, nas vestes. Todo mundo entendeu? O que era esse objeto? Esse objeto era canaf, que quer dizer orla, extremidade, asa ou o final da roupa, certo? Aqui. Vamos agora para 1 Samuel 9, 20. E vamos falar um pouquinho de um cara que é um dos improváveis que eu coloquei nessa série, né? Que é Saul. Quem conhece Saul? A gente sempre escuta falar de Saul em alguns trechos ali, quando ele não quis lutar, quando ele pega a orla, pega o que ele pega? A orla que é canaf. Quando ele pega a orla de Samuel, quando Saul pega a orla de Samuel, e a gente vai entender aqui, porque geralmente a gente escuta que Davi cortou a orla de Saul, mas a gente não escuta que Saul já tinha feito isso com Samuel. Vamos lá. Quem era Saul? Saul era um cara, dá umas características de Saul para vocês, antes de a gente ler a palavra. Saul era um cara alto e de boa aparência. Falava-se que os ombros dele se sobressaía dos demais. Então ele é um cara muito alto e bonito. Eu sou alto e sou bonito. Ele era humilde no início. Eu sou humilde. Vamos tirar esse início, né? Ele era líder e corajoso. Impossível. Impossível sou eu. Impulsivo e desobediente. Vocês estão se encontrando nessas características? Espero que em algumas sim, em outras não.
seguro e preocupado com a opinião dos outros, inseguro e preocupado com a opinião dos outros. Ele se preocupava muito com o que os outros pensavam dele. Alguém é assim aqui? Misericórdia. Ciumento e invejoso. Quem é ciumento e invejoso aí? Mulher eu sei que é ciumenta. E invejoso geralmente também é mulher, né? Mulher geralmente é invejosa e ciumenta. Atributos da mulher, eu acho. Tenho certeza. Não é. Aqui na igreja não tem nenhuma mulher ciumenta e invejosa. Aqui não tem. Perseguidor. Todo mundo sabe que ele era perseguidor. E reconhecia a autoridade de Deus. Ele reconhecia a autoridade de Deus. Então vamos lá. Samuel 9:20. Quando as jumentas que se perderam há 3 dias, não se preocupe com elas, porque já foram encontradas. E para quem está reservado tudo que é preciso em Israel, será que não é para você, para toda a casa de seu pai? Então Saul respondeu: por acaso não sou eu um benjamita, da menor das tribos de Israel? E não é a minha família a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que então você fala tais palavras? Ou seja, se perdeu as jumentas do pai de Saul, e ele foi procurar, e aí ele estava com um amigo dele. Vou passar aqui para não... Estava com o amigo dele falou assim, vamos voltar, porque Saul falou, vamos voltar, porque a gente não está encontrando as jumentas, e daqui a um pouco a gente vai ser a preocupação do meu pai. Então, esse amigo fala para ele, cara, tem um profeta, que na época ele chamava de vidente, que pode nos ajudar. E aí ele falou assim, cara, mas nós não temos nada para dar para esse cara, para esse profeta. Como a gente vai dar alguma coisa para ele? E aí o cara influenciou ele, porque fala aqui que ele era influenciável, sempre queria ir pela opinião dos outros. O cara fala, não, mas a gente vai lá, eu tenho prata aqui, a gente dá esse valor e a gente fala com ele. Então, quando ele vai ao encontro desse profeta, o Senhor já tinha preparado Samuel para falar com Saul, porque o povo tinha pedido um rei para Samuel, tinha rejeitado Samuel. Então, Saul vai até o encontro, e chegando lá, Samuel fala com ele, fala isso aqui para ele, já preparando ele, sabendo que o Senhor colocou ele ali para ser o novo rei de Israel. E aí ele fala, cara, mas quem sou eu? Eu sou da menor tribo de Israel, eu sou dos Benjamim, eu sou o menor, a minha família, além de ser a menor da tribo, ele era o menor da tribo, ou seja, ele era um improvável, dos improváveis. Além de ele ser da tribo dos improváveis, ele ainda era improvável dentro da tribo dele. Ou seja, quantos de nós estamos aqui e somos improváveis? E dentro da nossa família nós somos improváveis, e a nossa família já é um improvável. Então, aqui começa a história de um cara improvável, com muitas características boas, e outras nem tanto. Mas aqui começa a história de um cara extremamente improvável. Amém? Daí, Saul tem uma atitude. Já depois que ele tem uma atitude que muda a história dele. Vamos então agora deixa eu me achar aqui na palavra, pastor. Eu acredito que seja 1 Samuel 15, 27. Tem que pegar aqui na Bíblia. 15, 27. Samuel fala com Saul, para Saul ir à batalha, e atacar os amalequitas, e exterminar eles, tudo. E Saul vai, só que ele chega lá, e ele fica com as ovelhas, com os bois, e pega o rei, e prende. Mas Deus falou para ele ficar com alguma coisa? Não, Deus falou para ele exterminar tudo. Então Samuel vai até ele,
e conversa com ele e fala: cara, e esse escuto? E o que é isso que eu escuto? Que as ovelhas e os bois mugindo, o que é isso? Não, eu peguei para sacrificar, eu peguei para oferecer para o nosso Deus, que é o melhor que eles tinham, a gente ficou, e eu peguei o rei também deles e prendi. E Samuel fala: mas Deus te pediu isso? Deus pediu para te exterminar todos eles. Não, mas a intenção dele era boa. Será que era boa? E aí Samuel fala com ele assim: será que o Senhor tem mais prazer em holocausto e sacrifício que no obedecer a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e ouvir é melhor do que gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como idolatria, e o culto a ídolos do lar. Por você ter rejeitado a palavra do Senhor, também ele o rejeitou. Então aqui, o primeiro erro que eu vejo aqui, foi que Saul desobedeceu. Ele não obedeceu. E sempre no infantil, quando eu prego, eu falo sempre sobre o que? Obediência, porque eles são filhos, né? Você fala: vocês têm que obedecer. A quem eles falam? Eles repetem: líder, pai, mãe, professores e o tio do infantil. Então, eu sempre ensino eles a obedecer. Só que Saul não obedeceu. E aqui vem um dos fatos mais importantes desse momento que eu coloquei Saul. Quando Samuel se virou para ir embora, Saul segurou pela orla. Segurou pela orla. O que era a orla? A autoridade e lembrança que devia obedecer aos mandamentos. Então, Saul segura pela orla de Samuel, e essa orla se rompe. Então ele rasgou a orla de Samuel, e aqui está o erro de Saul, pela intenção. E a gente vai caminhar na palavra, a gente vai ver outras pessoas que tocaram na orla, mas a intenção foi diferente. Mas pela intenção, não foi por ter se rompido a orla, mas foi pela intenção de Samuel. Ele não aceitou a palavra do Senhor, ele desobedeceu o Senhor, e ele não aceitou o que o profeta estava falando com ele. Quantas vezes o nosso pastor, o nosso líder fala com a gente e a gente não aceita, e a intenção é a força do nosso braço. Quantas vezes a gente tenta com a força do nosso braço conquistar uma autoridade que não é nossa? Com esse ato que Saul teve, Samuel fala para ele: cara, a partir de hoje o Senhor está te rejeitando. Amém? Estão entendendo até aqui? Vamos lá. Então, a gente vai para um outro trecho também da palavra em Samuel, num outro cara também, que vai aparecer como um coadjuvante de luxo, que eu queria botar ele, mas o pastor falou: é só 2, eu vou botar ele. Ele é um coadjuvante de luxo, pastor, que é o cara que o pastor mais gosta também, que é Davi. 1 Samuel 24, 3, 9, tenho tempo ainda. Samuel 24, do 3 ao 9. Chegou a uns currais de ovelha, no caminho onde havia uma caverna. Saul entrou nela, para fazer as suas necessidades. O pastor já falou aqui um dia, né? Ele foi fazer as necessidades. A gente faz as necessidades também. Ele foi fazer. Entrou, ele fazer as necessidades dele, aliviar as suas mazelas. E então eles disseram a Davi: hoje é o dia do qual o Senhor lhe falou: eis que entrego o seu inimigo nas suas mãos, e você fará com ele o que bem quiser. Então Davi se levantou e, sem ser notado, cortou a ponta do manto de Saul. E antes que eu me esqueça, eu vou falar com vocês agora. Saul tinha um manto, e ele cortou a ponta, a orla. O que tinha na orla? Autoridade. Davi mexeu na autoridade de Saul, e Saul nem notou. Quantos de vocês estão sendo mexidos na sua autoridade e vocês não têm notado?
Quantos de vocês têm pessoas tocando na autoridade de vocês e vocês não têm notado? Tem mexido na intimidade de vocês e vocês não têm notado? Faça uma reflexão e pense: o Senhor deu vestes novas e colocou autoridade nessas vestes. E tem pessoas cortando essa autoridade sorrateiramente. E vocês não têm notado. Que vocês abram os olhos a partir de hoje. Davi era um homem segundo o coração de Deus. E ele mexeu na autoridade de um ungido de Deus. Então às vezes vai ter pessoa dentro da igreja mexendo na tua autoridade, cortando a tua autoridade. Fiquem atentos. Ah, mas o fulaninho é da igreja tal, é uma bênção lá. Talvez ele esteja mexendo na tua autoridade. Talvez você esteja dentro da sua casa, porque ele está fazendo as necessidades de intimidade. Talvez esteja dentro da tua intimidade, mexendo na tua autoridade, e tu não está percebendo. Isso aqui fala muito mais sobre Saul do que sobre Davi. Como que alguém cortou a roupa? Como que eu vou descer daqui, cortar a calça do pastor e o pastor não vai notar? Como? Distração. Estava preocupado com outras coisas. Estava relaxado, literalmente. Voltamos para a palavra. Mas depois, Davi ficou com dor no coração, por ter cortado a ponta do manto de Saul, e disse a seus homens: o Senhor Deus me livre de fazer tal coisa ao meu Senhor. E isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é um ungido. Agora vamos falar outra coisa aqui. Quantos de nós temos tocado na autoridade, na ordem, nas vestes dos nossos líderes e pastores? Nunca fiz, Pepeto. Quer ver como tu fez? Eu amo o pastor, mas ele podia acabar o culto mais cedo. O pastor é maravilhoso. Ah, mas ele é duro, né? Eu amo o Pepeto. Uma bênção, a célula dele é uma bênção. Mas ele fala demais, né? Quantas vezes nós somos assim? E o pior de tudo, não pesa o nosso coração. Davi teve a atitude que teve, mas lhe pesou o coração. Porque quando ele tocou no manto de Saul, Davi se lembrou do quê? Que aquele manto não era o que era Saul, mas representava quem Deus tinha chamado Saul para ser. Ele tocou na autoridade do Senhor. E ele se lembrou do quê? Que tem a palavra? Dos mandamentos do Senhor. Porque o manto servia para lembrar dos mandamentos do Senhor e não se afastar deles. Então Davi tocou ali e pensou, cara, pegou o manto e pensou, cara, eu não estou mexendo com Saul, eu estou mexendo com o Senhor. Quando tu mexe com o ungido do Senhor, tu não está mexendo com o pastor Fabiano, com o Pepeto, com o Glauber, com o Benhur, tu está mexendo com o Senhor. Saul, ele rasgou o manto de Samuel, mas não foi de Samuel que ele rasgou o manto, foi do Senhor, e o Senhor rejeitou. A palavra fala que o Senhor rejeitou Saul. Então antes de mexer na hora do ungido do Senhor, pensa que tu está sendo rejeitado pelo Senhor. Quem está te rejeitando é Deus, quando tem um ato de mexer na autoridade de alguém, que Deus instituiu sobre a tua vida. Amém? Vocês estão tão quietinhos. Seguimos a palavra aqui. Com essas palavras, Davi conteve os seus homens e não permitiu que eles levantassem a mão contra Saul. Então Saul se levantou, saiu da caverna e seguiu o seu caminho. Depois também Davi se levantou e, saindo da caverna, gritou a Saul, dizendo: ó rei, meu senhor. Quando Saul olhou para trás, Davi se inclinou e lhe fez referência com o rosto em terra, envergonhado do que ele fez. Porque quando ele se inclinava e colocava o rosto em terra, era vergonha
envergonhado e também reconhecendo a autoridade de Saul. E Davi disse a Saul: por que o Senhor dá atenção às palavras do que dizem o que Davi quer fazer-lhe mal? E ali a gente viu que uma das características deles era dar ouvido às outras pessoas. E aqui Davi pergunta: cara, por que tu tá me perseguindo? Por que tu está me perseguindo? Porque pessoas estão falando. Ou seja, Saul estava perseguindo o homem segundo o coração de Deus, porque os amigos estavam falando. Quem são os amigos que estão te mandando perseguir os homens de Deus dessa geração? Porque a postura que Davi tem aqui, eu acho que eu não teria. Eu já teria metido a faca no Saul, com certeza. Mas ele não fez, porque ele reconheceu a autoridade do Senhor. E aí ele fala: cara, tu está me perseguindo, beleza, mas tu está me perseguindo nem porque tu quer, tu está me perseguindo porque estão falando. Ou seja, muitas vezes a gente está julgando, tirando um preconceito de uma pessoa, nem porque eu conheço, nem porque eu quero, mas porque o fulano falou. Então a gente está vendo aqui, muitas das situações que acontecem nesse contexto, é feito por influência, e isso é um mal dessa geração. Eu sempre falo, esse dia eu falava com um pastor, e eu sempre falo com a Tainara, não se vê mais pessoas endemoniadas, e corcoviando, e virando para um lado e para o outro, nas igrejas não se vê mais, porque não é mais sobre possessão, é sobre influência. É Jezabel que está atuando entre nós, a gente não está percebendo, é sorrateiro. O pastor não te cumprimentou, o pastor não foi na tua casa, tu está doente, o que é isso? Poxa, nasceu o bebê, e o bebê teu líder não foi te visitar ainda, e a gente é pato, a gente cai, a gente começa a perseguir o pastor, a gente começa a perseguir o Glauber, o Benhur, os líderes dessa casa, porque pessoas estão sorrateiramente nos influenciando. Mas Deus colocou em líderes e homens de Deus a mesma coisa que Ele fala em Números: a autoridade. Eu vou te dar uma dica: quando falarem de alguém para vocês, procura nas vestes dele a autoridade. Não vai ter, porque aquele que mexe na autoridade de outro já foi rejeitado pelo Senhor. Então aquele que quer te instruir a mexer na autoridade dos teus pastores, ele já foi rejeitado pelo Senhor. Então tu vai olhar para ele e tu não vai encontrar o quê? A autoridade. Tu não vai encontrar o quê nele? Palavra de Deus, porque ele já foi rejeitado pelo Senhor. Então faz uma análise: tá, mas de onde vens, Satanás? Quem és tu para falar do meu pastor? Quem és tu para falar do meu líder? Quem és tu para falar da minha pastora? O que tu tem, o que tu traz nas mãos? Não trazem nada, não tem nada, mas são pessoas que têm influenciado outras pessoas a tocarem e cortarem e mexerem na autoridade de pessoas ungidas e levantadas por Deus, porque Saul foi levantado por Deus, foi escolhido por Deus, mas ele perde isso quando ele mexe num cara que era um profeta do Senhor. Ele mexeu na hora de um profeta do Senhor, ele não soube reconhecer a autoridade. E aqui vai uma dica para vocês: se tu não reconhece a autoridade, tu também não tem autoridade. Não tem como eu estar como autoridade aqui se eu não reconhecer a autoridade do meu pastor, do meu pai espiritual, da minha pastora. Então, quer manter a tua autoridade? Quer uma dica? Quero, fala. Não mexe na autoridade dos outros. Tu vai manter a tua autoridade. Amém? Vamos aqui, vamos seguir. Vamos agora para Malaquias 4:2. Vocês acham que Malaquias é só dízimos e ofertas, né? Todo mundo pensa nisso, né? Tu quer ver o Malaquias na igreja, é só pedir para fazer um dízimos e ofertas em cima da hora. Vocês dizem que vão tudo em Malaquias 3:10. Não tem.
chega no culto e fala, tia, hoje é tu no dízimo de ofertas, Malaquias 3:10, é comigo. Mas Malaquias tem uma chave, e eu aprendi com a Aline, que a palavra tem códigos. Então, vou pegar uma chave, um código aqui em Malaquias 4. Vamos lá. 4:2. Mas para vocês que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Sabe o que era asas aqui? Extremidade. Sabe o que é extremidade? Canaf. Então, nascerá o sol da justiça. Quem é o sol da justiça? Jesus, trazendo nas suas asas. Jesus trazendo nas suas asas. Vai, pega o código. Vocês sairão e saltarão, como bezerros soltos da estrebaria. Vocês pisarão os ímpios, autoridade, pois eles farão cinzas debaixo das plantas dos pés de vocês, naqueles dias que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Então, Deus está falando aqui através do profeta. Vai vir o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas, que aqui é traduzido como canaf, que canaf é orla, veste ou extremidade. Vocês estão entendendo, né? Está todo mundo entendendo. Então Jesus tinha uma orla. A gente vai chegar lá. Características de Jesus. Quem não quer, né? Vamos ver se vocês vão se identificar com as características de Jesus. De Saul, vocês se identificaram, né? Amoroso e compassivo. Quem é amoroso e compassivo? O pastor é amoroso e compassivo e a pastora também. Humilde e servo. O pastor é humilde e servo, a pastora também. Eu também vou entrar nessa barca, né? Quem não quer? Pelo menos profetizo, né? Justo e manso, me retirei. Obediente ao Pai, sabor, eu sou sabor. Cheio de sabedoria, me falta um pouco. O pastor falou, abrindo um parênteses, que é para mim ter um pepetômetro. Que quando bater no pepetômetro, eu contar até 5 que vai passar. O pepetômetro para não se irritar, que eu tenho andado muito irritado. Fala assim, ó, não tem como. Eu estou sempre rindo, como é que eu vou me irritar? Nem eu acredito nisso, mas eu tenho me irritado. Por causa de alguns Saús aí que tem mexido nas orlas. Eu estou aonde aqui? Obediente. Corajoso e firme. Corajoso, eu estou no processo, mas sou firme. Firme nas promessas do Senhor. Misericordioso e perdoador. Olha, com toda a humildade que eu tenho, eu sou um cara perdoador. O meu pastor sabe, e minha pastora também, eu sou perdoador. Mas misericordioso também, acredito que se encaixa ali. E atento às necessidades das pessoas. Aí eu sou sabor. Mas eu acredito que os nossos pastores são atentos às necessidades das pessoas. Ou seja, Jesus não deixava ninguém sem receber. Ele atendia a todos. No tempo dele, mas ele atendia a todos. Nossos pastores são um exemplo disso. Eu, como família, com a minha esposa, eu sei disso. Sempre estiveram na minha casa quando eu precisei. Nos piores momentos da nossa vida, eles estiveram junto. E também nos melhores, eles também estiveram. Tivemos mais melhores do que piores, né? Então, pegamos essa palavra. E acredito que todo mundo aqui tiveram momentos ruins, mas tivemos bons momentos. E estamos vivendo bons momentos na igreja. Eu vi um podcast, né, que falava sobre isso, sobre a gente não dar importância ou ter hiperfoco nas coisas ruins. E a partir disso eu comecei a mudar a minha visão. Então a gente dá muito foco porque é ruim e não enfatiza o que é bom. Então, dica para vocês. A igreja é boa para vocês? É uma bênção. Cara, enfatizem isso onde vocês vivem. Jesus é bom para vocês? Enfatizem isso. Saiam daqui, postem, saindo do culto abençoado, por causa do meu pai, Deus é bom, mas
falem o quão bom é a vida de vocês. Porque vocês estão deixando pessoas falar o que é ruim, e vocês sabem que é bom, e estão pegando dores dos outros e trazendo para cá. Vocês estão dando importância a coisas ruins e não dão importância ao que é bom. Amém? Vamos lá então. Jesus também era cheio de autoridade. Eu tenho autoridade. Cheio de autoridade, acho que é forte, mas eu tenho autoridade. Cheio de fé e confiança em Deus. E aí nós vamos para um textinho que eu botei aqui, um subtítulo que diz assim: Jesus sentiu o improvável toque, e isso mudou a história. Então a gente vai chegar nela, na braba. A palavra que a pastora falou e que falou comigo. Marcos 5, 25. Abre aí. Abre aí. Deixa eu achar aqui. 5:25. E vai dando amém. Vamos lá. Marcos 5:25. Estava ali certa mulher, que havia 12 anos e vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos, gastando tudo que tinha, sem contudo melhorar de saúde, pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de quem? Jesus. A mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele. Em outras versões diz que tocou na orla dele. Sabendo a fama, ela foi e tocou na orla, na capa. Porque dizia: se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. Se eu apenas tocar onde? Na orla. Mas ela fala que na roupa, só na roupa. Por que ela não tocou em Jesus? Na mão, no pé? Porque Jesus, a fama era de Jesus. A fama não era da roupa. A fama era de... E ela tocou onde? Na roupa. Porque essa mulher conhecia a palavra. Ela sabia que viria o sol da justiça e nas suas asas teria salvação. Então ela viu a autoridade de Jesus. Todo mundo estava vendo, um milagre. Ela viu a autoridade. E aí ela toca na orla de Jesus. E aí ela recebe salvação. Muitas vezes nós aceitamos Jesus, nós não entendemos a sua autoridade. Não entendemos aonde está a autoridade. Não buscamos nas palavras que Deus tem nos dado. Então essa mulher saiu convicta do lugar dela, sabendo onde ela tinha que tocar. Só que aí vamos para Jesus. Saul sentiu o corte da orla, da autoridade. Jesus. E logo a hemorragia estancou, e ela sentiu o corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou a minha roupa? Jesus sentiu que mexer aonde nele? Na autoridade. E automaticamente ele se virou. Essa mulher tocou na autoridade de Jesus. E aqui, quando tu está conectado com Deus, como Jesus andava, ninguém mexe na tua autoridade sem que tu perceba. Então, se tu estiver conectado com Deus, ninguém vai mexer na tua autoridade sem que tu perceba. Jesus então se vira e pergunta: cara, quem me tocou? Não, a multidão te aperta, tem milhares de pessoas aqui, como é que eu vou saber? Não, mas alguém me tocou, porque saiu poder de mim. Saiu poder. Como se é o poder de Jesus, se ela tocou nas roupas de Jesus? Jesus também sabia a autoridade que ele tinha, através das suas vestes. O Senhor
gravou em Jesus a autoridade dele. E quando nós estamos chegando aqui na igreja, a gente recebe do Pai, o Senhor nos dá vestes novas, e Ele grava em nós a autoridade e a palavra dele. Então todos que aqui estão sendo gravados nas suas vestes a autoridade de Deus. Então por isso que eu disse no começo, a gente não vai trocar vestes. Eu escuto muitas pessoas, vestes novas, vestes novas, vestes novas, e eu tenho um armário de vestes novas em casa, cheinho de vestes novas. Eu vou botando e vai ficando velha, né? Vou botando e ficando velha. Mas agora eu quero dizer para vocês que Deus vai botar autoridade nas vestes de vocês. E vocês precisam saber que nessa autoridade só precisa ser tocado para ser curado, para ser salvado, para encontrar Jesus. E não precisa tocar ninguém aqui para cortar a autoridade de vocês. Então Jesus fala ali na multidão, alguém me tocou. Mas aqui tem um detalhe também, antes da gente encerrar, o louvor já pode subir. 11:10. 11:10. O louvor pode subir. Jesus também fala aqui, ó. Deixa eu achar. Eu estou com esse troço do pastor, isso aqui é uma bênção, mas misericórdia. Fala outra passagem aqui, que depois que essa mulher tocou e foi curada, depois que ela tocou, diz assim: estando já do outro lado, chegaram à terra de Genezaré. Quando as pessoas daquela terra reconheceram, mandaram avisar em todos aqueles arredores, e lhes trouxeram todos os enfermos, e pediam-lhe que ao menos pudessem tocar na borda da sua roupa. Ou seja, depois que aquela mulher tocou, na hora do Senhor, depois dela, até ela, ninguém conhecia a autoridade do Senhor, mas depois que ela tocou, todos vinham dizendo: se eu apenas tocar na orla do Senhor. Por um passo de uma mulher, ou seja, uma pessoa que entendeu, mudou a história, porque através dela, todas as outras pessoas e todos os outros enfermos só queriam tocar onde? Na orla de Jesus, porque eles entendiam que havia salvação. Ou seja, quando tu acessou a salvação e entendeu a autoridade do Senhor, Jesus tem que ser reconhecido através da tua vida. Muitas outras pessoas têm que chegar até a igreja querendo tocar no que você tocou e descobriu a salvação. Essa mulher mudou a história de muitos enfermos, de muitas pessoas que não sabiam que era só na orla que precisa tocar, que era na autoridade. E essa orla é profeticamente, não é pelo pano, não é pela roupa, mas essa mulher olhou profeticamente. Então que os olhos de vocês nessa noite estejam olhando profeticamente a autoridade do Senhor Jesus. Ele está na casa. Pode colocar de pé. O Senhor está passeando aqui. E você precisa, num ato de fé, apenas tocar na canafa de Jesus.